Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e hoje trazendo para vocês, atendendo a pedidos, né galera, já há vários pedidos, trazendo aí para o nosso catálogo que resgata a crítica de filmes mais antigos. Trago para vocês a crítica do primeiro filme, daquela que com certeza eu considero a melhor franquia de terror dos últimos tempos. Começando aí com o primeiro filme, Invocação do Mal, dirigido pelo nosso James Wan. E bom galera, como a maioria de vocês deve saber, a trama se passa em Harrisville, Rhode Island, pelo menos a maior parte da trama, né? Se passa em 1971, é uma trama baseada, inspirada apenas, é claro, em fatos reais. E neste filme nós começamos a acompanhar a saga do casal Ed e Lorraine Warren, sendo que o Ed é interpretado pelo Patrick Wilson e a Vera Farmiga interpreta a Lorraine, que são detetives paranormais. E a nossa trama, né galera, começa nos Estados Unidos, quando um casal interpretado pelo Ron Livingston e pela Lili Taylor se mudam para uma nova casa com suas 5 filhas, sendo a maior delas uma adolescente. E, é claro, como é praxe desse tipo de filme, coisas estranhas começam a acontecer na casa e o casal, juntamente com as filhas, passam a desconfiar que a casa está sendo assombrada por algo maligno. E eles recorrem à ajuda do casal, da Ed e da Lorraine. A princípio eles inclusive resistem a visitar o casal, porém acabam cedendo e ao visitarem a casa descobrem que realmente existe algo de muito errado acontecendo ali, naquela casa. E bom galera, o que eu costumo dizer? Que filmes dirigidos pelo James Wan, filmes como Sobrenatural, por exemplo, foram de certa forma uma experiência, quando o diretor ainda estava experimentando formato, experimentando técnica, recursos narrativos, para de certa forma ir apresentar o seu grande trabalho até então dentro do terror, que é Invocação do Mal. E por que é que esta franquia até então tem dado tão certo? Qual é a fórmula que o diretor utiliza já nesse primeiro filme que faz com que este filme dê tão certo e que com o filme subsequente, do qual eu falarei em outra crítica, também funcione tão bem? A resposta, galera, está contida em 2 elementos principais. O primeiro é o terror de qualidade e o segundo elemento é a humanização dos personagens, a boa construção dos personagens, o realismo com que esses personagens são apresentados, com que são construídos, e o teor, na medida certa, de dramaticidade que o filme apresenta nessa construção dos personagens, para que a gente se identifique com eles, para que a gente se importe com eles. Claramente, Invocação do Mal ele não se apresenta só como mais um filme sobre assombração, sobre entidades malignas. Ele é um filme sobre o casal, sobre Ed e a Lorraine Warren. Tanto que o filme tem um prólogo que aborda rapidamente outro caso no qual este casal se envolveu, o caso Annabelle, que inclusive gerou um spin-off bem fraquinho,
mas gerou um spin-off, né, galera? Então isso já mostra que, embora grande parte do filme esteja centrada em um caso específico, o filme não está preso, na verdade, a este caso, e o objetivo do roteiro é muito maior do que tão somente abordar propriamente o caso de Harrisville, Rhode Island, em 1971. Então a gente tem esse breve prólogo que começa a apresentar o casal, que começa a explicar como exatamente que funciona o trabalho desse casal e começa nos apresentando a toda a cumplicidade desse casal, ao relacionamento dos dois, a relação deles com a filha pequena. Então tudo isso já dá um caráter muito forte para esses personagens, faz com que a gente realmente passe a se inteirar da vida deles e a se importar com eles. Paralelamente, depois do prólogo, a gente começa a acompanhar o caso central deste filme, da família de Harrisville, Rhode Island. Aos poucos a gente também vai conhecendo um pouco da história dessa família, a gente começa a descobrir a ameaça que paira na casa na qual eles estão, a percorrer o mistério que ronda a história daquela casa. E sim, o filme recorre a clichês típicos do terror, como um animal, no caso um cachorro, pressentindo uma ameaça, que existe alguma coisa errada na casa, ruídos, barulhos, locais escondidos, coisas se mexendo, mudando de lugar sem explicação, até o clássico puxão de pé na cama tem ao longo da trama, né, galera? Só que tudo isso é usado, o James Wan ele se apropria desses clichês de uma maneira muito competente, de uma forma muito moderada e calculada, né, na verdade, e tudo de modo a remeter àquele terror mais implícito do que explícito, onde a gente não consegue realmente ver a ameaça, mas a gente sente, a gente percebe os ruídos, as pistas que vão sendo deixadas aos poucos e que vão aterrorizando os próprios personagens. A gente percebe que claramente existe algo muito errado, mas a gente não consegue definir exatamente o que, qual a coisa, a entidade que é responsável por aquilo. E essa falta, né, de compreensão daquilo que se oculta, né, na sombra assusta muito mais tanto o espectador quanto os personagens, porque aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não consegue dimensionar, assusta, né, tende a assustar muito mais do que aquilo que a gente consegue ver claramente na nossa frente. Então é muito mais um terror muito mais eficaz do que aquele tipo de terror que fica pregando sustos gratuitos a todo momento, sustos fáceis, e que fica tentando jogar todo tipo de criatura, de monstro na nossa cara o tempo todo, e chega um momento que a gente já está tão acostumado com aquela criatura que ela passa, né, a só nos incomodar, a gente não sente mais medo nenhum daquela manifestação quando ela é muito visível. E Invocação do Mal, como eu disse, trabalha exatamente com o oposto, com o invisível, com o implícito. E quando o casal, a Ed e a Lorraine, finalmente resolvem ajudar a família que está ameaçada neste filme, a gente já está tão absorvido pelo passado, pelos outros casos nos quais esse casal já se envolveu, que a apreensão ela se torna imediata, né? No momento em que o casal entra na casa da família ameaçada, a gente já fica naquela expectativa de que eles vão se deparar com algo realmente muito maligno, muito ameaçador, e a gente já tem indícios disso pelos elementos que o filme apresentou anteriormente, ainda
antes do casal enfim visitar a família ameaçada. Então tudo isso gera uma tensão muito positiva para a construção do terror dentro do filme, da tensão, do suspense. E esse mistério passa então a ser desenvolvido aos poucos. O casal vai descobrindo o passado daquela casa e descobrindo o porquê daquela família estar sendo assombrada. E é uma ameaça que realmente se torna cada vez mais perigosa, age de uma forma que realmente pode nos levar a acreditar que aquela família talvez não se salve, porque o roteiro soube, né, fazer com que a gente se importasse com aqueles personagens. Então a gente realmente teme por eles perante aquela ameaça, pela forma como essa ameaça é construída pelo roteiro, pelos elementos aí que o James Wan explora na sua direção. No final é que a gente tem aquela ação bem eletrizante, perfeita aí para um clímax, né, para um grande finale, e que funciona muito bem. A gente finalmente tem a nossa entidade revelada de uma maneira mais explícita, mas realmente nos momentos finais aí do filme. E isso não acontece de uma forma isolada, né? Tudo isso é acompanhado pela ótima atuação aí do nosso elenco. A Lili Taylor tá realmente ótima, que ela desempenha um papel aí muito importante no final da trama e que exige bastante dela como atriz. Ela consegue muito bem dar conta do recado. E claro, ao longo de todo o filme, a química entre o Patrick Wilson e a Vera Farmiga também é excelente, galera. Além do roteiro explorar muito bem a relação deles, a química dos dois é fundamental. Tanto que é mais um elemento aí para que a franquia tenha dado tão certo até então, né? A química do casal, a forma, né, com que o público aí se identificou com esses dois, com esse casal. Portanto, galera, eu dou 4 estrelas de 5 para Invocação do Mal 1. Assim, lembrando também a questão da trilha sonora, que é excelente, ajuda a ambientar muito bem a época na qual a história se passa, não é mesmo? E é mais uma prova aí de um filme que vai além, bastante além daquela média que a gente está acostumado e que dá tão certo porque apresenta um terror de qualidade e vai até mesmo um pouco além do mero terror ao humanizar, ao trabalhar aí bastante o relacionamento familiar dos nossos personagens. E essa estratégia vai ser ainda mais aprofundada, mais visível, mais forte no segundo filme da franquia, né? Mas do qual eu falarei aí oportunamente com mais detalhes na crítica específica para Invocação do Mal 2, ok? E aí ao fundo vocês têm uma pequena amostra da trilha sonora de Invocação do Mal, que trabalha aí com até com a musiquinha de uma caixa de música. Elementos aí como brinquedos também são bem recorrentes nessa franquia, e com certeza o brinquedo aí central de Invocação do Mal é esta caixinha de música. Vocês escutam aí a musiquinha dela ao fundo. Beleza, galera? E se você curtiu essa crítica, deixa aquele like favorito para dar aquela força pro canal, ok, pessoal? Para que eu possa trazer cada vez mais críticas para vocês. E eu quero ouvir bastante comentários aí, quero ver bastante comentários de vocês, galera, sobre como foi para vocês essa experiência, de quem conseguiu assistir no cinema na época que estreou, quem assistiu depois. E se quiserem também fazer aí comparativos do primeiro filme com o segundo, será um prazer aí trocar ideias com vocês, ok? E logo mais estarei trazendo aqui no canal a crítica de Invocação do Mal 2. Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo!